Evangelho escrito por Mateus, capítulo 6, do versículo 25 ao 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé, porquanto não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Eu quero, de antemão, avisar os corações e as almas que você preste bem atenção no que você vai ouvir. Muita atenção, porque você pode ouvir alguma coisa que talvez você fique triste ou chateado, mas preste bem atenção nas palavras que foram lidas e nas palavras que serão ditas, para que você possa meditar ao ouvir e trabalhar a palavra de Deus dentro do coração. Chegou no momento em que Jesus ele vai tratar de um mal antigo, e esse mal é chamado de ansiedade. Esse mal não chegou porque chegou a televisão. Esse mal não chegou porque chegou a internet, o computador. Esse mal não apareceu porque chegou o celular. Não. Esse mal é antigo. Então preste atenção no que você vai ouvir. No tempo de Jesus não tem celular, televisão, internet. E Jesus está dizendo, não andeis ansiosos. A ansiedade é um mal antigo. Quando você busca a tradução dessa palavra ansiedade, você vai achar estrangulamento. Uma pessoa que tem crises de ansiedade, ela se sente dentro de todos os sentimentos e sensações que surgem, ela sente como se estivesse sendo estrangulado, e muitas vezes com aqueles sintomas de falta de ar. A pessoa puxa o ar e não vem. Então isso é mal antigo. Isso é mal que afeta. Em 2022, a ONU, a Organização das Nações Unidas, soltou uma nota dizendo que em 2022 a população do nosso planeta ultrapassou os 8 bilhões de pessoas. 2022. De acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, preste atenção, 1 em cada 4 pessoas neste planeta sofre de ansiedade. E aí você vai vendo o que essa
esse mal antigo chamado ansiedade pode desencadear em uma vida. Tratando-se de questões físicas, de repente uma pessoa aparece uma dor de cabeça que não passa. Você conhece gente que tem dor de cabeça que não passa? E tem um outro dado, que no planeta, uma pessoa entre 8 sofre de problemas mentais, e dentre estes, 60% é depressão e ansiedade. Uma pessoa, de repente, passa a ter problemas gastrointestinais. Você conhece pessoa que começa a ficar um pouco nervosa, começa a dar diarreia? Conhece alguém assim? A coisa desestabilizou. Você já percebeu que nós estamos vivenciando jovens de 20 a 25 anos com problemas cardíacos, tomando remédio de pressão? Já prestou atenção nisso? De 20 a 25 anos. Pessoa tem taquicardia. De repente, coração acelera, o batimento acelera, a pessoa pensa que vai morrer. Ansiedade. Mal antigo. A pessoa tem palpitação. Problemas respiratórios. A pessoa chega a ter vertigens, tonturas, desmaios espontâneos. A pessoa está andando, daqui a pouco, puf, desmaia. Apaga. E aí você vem entrando nas outras questões. Isso são os diagnósticos de questões físicas. E aí você vai para a mente. E aí entra a depressão. Transtorno bipolar. Transtorno por uso de substâncias. Transtorno de personalidade. Transtorno de pânico. Conhece alguém assim? E aí você pode pensar nas outras áreas que esse mal antigo atinge. Relacionamento. Relacionamento na família, dentro de casa, marido e mulher, filhos, entes queridos, trabalho. Mas este é um mal antigo, que o Senhor Jesus alertou os corações quando não tinha celular, quando não tem internet 5G, quando você não tem acesso a Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp e mais coisas por aí. E aí você vai vendo, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Versículo 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Versículo 28, parte A. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Versículo 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou o que havemos de nos vestir. Versículo 32. Porque os gentios é que procuram estas coisas. Versículo 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Tem um escritor francês que, ao escrever sobre a depressão, a ansiedade, ele diz que a ansiedade, ela não tira a aflição do amanhã, mas ela pode te roubar o poder do dia de hoje. Você não vai conseguir lidar com o amanhã. Você, com a sua ansiedade, você não vai lidar com as coisas, você não vai resolver o problema de amanhã. Basta cada dia o seu próprio mal. Mas hoje ela te tira o poder deste dia da sua vida. Porque preocupado com o amanhã, o hoje te foi furtado, te foi roubado. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. E como nós vamos lidar com essas questões? Bom, nós temos a parte espiritual,
que é necessário ser fortalecida, trabalhada. E pessoa que tem ansiedade não é falta de fé. No texto ao qual nós lemos, Jesus disse assim, fazendo uma pergunta: homens de pouca fé. Ele não diz que é falta de fé. Por isso que quando você encontrar aquelas almas que têm dificuldade de assumir as suas fraquezas, de assumir as suas dificuldades e de procurar ajuda, não fala para a irmã e para o irmão que é falta de fé. Não é falta de fé. Não fala para ele que ele tem que ir no grupo de oração que vai resolver o problema dele. Não falta oração. O que nós vamos precisar compreender na nossa vida, o que Jesus nos disse sobre este mal antigo que atinge a humanidade muito antes de Jesus vir, é que nós vamos ter que aprender a lutar com ela. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Nós vamos ter que aprender a lutar. E a luta e as batalhas funcionam da seguinte maneira: um dia Israel ganhava, outro dia perdia. Um dia você vai vencer, outro dia você vai conhecer a derrota. As pessoas vivem tentando achar uma cura, seja no ambiente espiritual, seja no ambiente da medicina, dos profissionais de saúde que estão lá para ajudar. Mas vamos ler o que o apóstolo Paulo diz aos Filipenses no capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quando o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz: não andem ansiosos, compartilhem com orações e petições todas as questões, façam ações de graça. Na mesma oração que nós pedimos, é a oração que nós agradecemos. E ele diz que o Deus da paz, e a paz de Deus que excede o entendimento, guardará os corações. Isso então abre a nossa compreensão e entendimento, que a nossa mente e o nosso coração precisam ser o quê? Guardados, porque nós seremos constantemente atacados. Quando o inimigo da alma sai da tentação de Jesus, a Bíblia diz nas Escrituras Sagradas que ele foi embora, mas estava esperando e esperaria momento oportuno. Então, quando a palavra de Deus diz que ele vai guardar os nossos corações e a nossa mente, é porque vai ser uma luta. Vai ter vez que nós vamos ganhar e vai ter vez que nós vamos perder. Mas o importante dentro do nosso coração não é a preocupação por ter uma questão mágica para me curar desse negócio. Vou dizer uma coisa para os irmãos e para as irmãs. A questão vai ser a guerra que nós vamos ter que travar. Por isso que Salomão, ao escrever, ele diz que de todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, porque são as entradas da vida. Mas isso não quer dizer que nós não vamos ser atacados pela ansiedade, atacados pela depressão, atacados pelas circunstâncias da vida. Isso não é garantia de que nós vamos estar imune a estas coisas, mas isso é garantia de que agora é possível lutar contra isso. O reverendo Hernandes Dias Lopes, por isso que eu quero que você preste bem atenção no que você vai ouvir. Em um dos seus comentários, ele diz que a ansiedade é incompatível com a fé. E ele fala que, porque nós vamos nos assemelhar
a sentimentos e pensamentos pagãos. Por isso que Jesus no texto diz que os gentios, os pagãos que não me conhecem, procuram estas coisas. Preste bem atenção no que você está lendo. A ansiedade não quer dizer que eu não creio. A ansiedade não é o termômetro do meu paganismo. Não, porque Jesus diz, homens de pequena fé. Naquele momento, era uma luta sendo travada. Não é que você é pagão, incrédulo, não crê, não tem fé. Vou fazer uma pergunta para todos aqui. Quantas vezes você já teve pensamentos e desejos que isso assustou você mesmo? Quantas vezes já passou coisas pela sua mente, o seu coração, que assustaram até mesmo você? Mas isso não quer dizer que você é uma pessoa incrédula, que você é um pagão. Deixa eu explicar melhor. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16. Evangelho escrito por Mateus capítulo 16 e versículo 21. Evangelho de Mateus capítulo 16 e versículo 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, o apóstolo Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti mesmo, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda Satanás. Pedro é o Satanás, irmão? Não. Pedro é o Satanás, irmão? Não. Vamos continuar lendo. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não cogitas naquele momento pensamentos, questões do coração que passaram pela mente. E o coração do apóstolo Pedro não eram coisas de uma pessoa que cria. Mas isso não significava que ele era incrédulo ou Satanás. Porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Por isso eu fiz a pergunta, quantas vezes na sua mente e no seu coração já passou coisas que são aberrações ao reino de Deus e à sua palavra? Mas você não é o Satanás e nenhum incrédulo. Quando nós falamos sobre ansiedade, capítulo 6 do Evangelho de Mateus, e Jesus está trazendo esse mal antigo que afeta muitas pessoas. Preste atenção. A ansiedade, ela tem por natureza, dentro do seu bojo, potencializar o problema e reduz a nossa capacidade de enfrentá-lo. Tem uma pesquisa, 70% dos problemas que uma pessoa sofrendo de ansiedade achava que iria ter, 70% não tiveram. Nós potencializamos o problema e reduzimos a nossa capacidade de enfrentá-lo. Quer um exemplo muito claro? Para Saul e seus comandados, o Golias era invencível. 40 dias, de manhã e à tarde, de manhã e à tarde. Aos olhos de Saul e de seus comandados, aquele gigante a cada dia ficava mais gigante. Mas quando chegou o Davi, o mocinho, a palavra dele para o homem invencível é: esse homem é um pagão, ele é um homem, ele não é invencível. A ansiedade reduz em nós a nossa força para revidar diante da circunstância. E é por isso que Jesus diz, Mateus capítulo 6, versículo 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo,
que hoje existe e amanhã é lançada no forno. Quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Então o que Deus está tratando conosco é assim, é uma batalha. Não é que você não tem fé, não é que você é um incrédulo, é que é uma luta mesmo. E nós vamos ter que aprender a lutar com esse mal antigo. Quando Jesus vai tratar para nós, no capítulo 6, a partir do versículo 25 até o 34, você vai percebendo uma coisa. Quando ele diz assim, o que é maior? A vida ou o que comer? O corpo ou a vestimenta? E o que Deus está dizendo para nós? Eu é quem criei, dei a vida. Foi eu que formei o corpo, a vestimenta, a comida para o corpo. Fica tranquilo, presta bem atenção. Antes de Deus criar o homem, formar o homem do barro e soprar nele o fôlego de vida, Deus já tinha providenciado todas as coisas para ele poder existir sobre este mundo. Por isso que Deus, na pessoa do Filho, Jesus o Cristo, o Verbo encarnado, ele diz assim, vocês estão achando que a roupa é mais importante que o corpo, que a comida é mais importante que a vida, mas quem deu a vida e formou o corpo foi o Pai, junto com o Filho, junto com o Espírito Santo. E isso precisa esclarecer o nosso coração. Nós nos preocupamos com as questões mais simples e Deus quer abrir a nossa mente do que Ele já fez. Eu fiz o corpo e soprei nele o fôlego de vida. O que é mais importante do que isso? Abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. E aí nós vamos falando de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, é deste Deus que nós estamos falando. É as obras deste Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que Jesus está falando. Sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. E ele continua, de um só fez toda a raça humana, antes destes 8 bilhões de pessoas até Adão. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos, os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos, existimos, como algum dos vossos poetas tem dito, porque dele também somos geração. É deste Deus que Jesus está falando, deste Pai. Por que vocês estão assim? Foi Ele que fez o corpo e soprou nele o fôlego da vida. E quando nós lemos sobre os passarinhos e os lírios do campo, dá uma impressão de que Deus está falando para nós. E quando você lê lá o Salmo, se eu não me engano, o Salmo 127, que Deus dá os seus enquanto eles dormem, as pessoas logo acham que agora servir a Deus e seguir a Jesus será uma rede e bom viver. Você já experimentou acordar de madrugada, 5 horas da manhã, e ouvir os passarinhos já acordando? Você já ouviu, dentro do silêncio, sem os carros, sem aquele barulho deste mundo, sem as motos passando, sem os barulhos de dentro da nossa casa, você já parou para perceber que 5 horas da manhã você já começa a ouvi-los, saindo de seu repouso,
buscando o alimento que Deus já proporcionou para cada um deles, tratando de sua prole. Você já viu os lírios do campo, mas eles não tecem e não fiam, mas as suas raízes precisam trabalhar muito para tirar da terra o seu sustento. As suas folhas precisam trabalhar muito para absorverem não somente a água, mas também os raios do sol. E a paz de Deus guardará a vossa mente e o vosso coração. Mas isso não evitará o ataque de todas essas questões. Homens, mulheres espirituais sofreram neste mundo. O apóstolo Paulo, orando ao Pai, ele diz assim: Senhor, afasta de mim este espinho na carne. Mas a resposta foi a seguinte: a minha graça te basta. Eu quero encerrar lendo 1 Pedro capítulo 5. E aí Jesus diz: busquem em primeiro lugar o reino e a sua justiça. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E aí ele nos chama, meus irmãos, ao entendimento dessa luta. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firme no quê? Na fé. Então tem dia que nós vamos estar com pouca fé. E aí nós vamos ter que falar com o nosso Pai: aumenta a nossa fé, Senhor. Certo de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Vocês já viveram naquela época que crente não podia falar que tinha depressão ou ansiedade? Algumas décadas atrás, assim, talvez não muito, se você falasse que você tinha ansiedade ou depressão, praticamente você era excomungado da igreja. Versículo 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então essa vai ser a nossa luta, de enfrentar um mal antigo, enfrentar ele com a fé, enfrentar ele com aqueles que o Pai deixou com sabedoria, os médicos, a medicina, aqueles que são profissionais. Mas essa será a nossa luta. Ansiedade ataca analfabetos e eruditos. Ansiedade ataca a pessoa que mora numa casinha de taipa, como ataca quem mora em condomínios de luxo. Não pense você. Ansiedade ataca crentes e não crentes. Mas a nossa parte é lutar, é ser fortalecido, firmar, fortificar, e que Deus nos abençoe, para que todas as nossas lutas nós venhamos a pelejar com verdade e com justiça. Que Deus nos abençoe. Que o Deus e a paz de Deus guarde a nossa mente e os nossos corações. Que Deus abençoe cada vida e cada família.